e a pandemia chegou. Nós nos preparamos para ela, eu espero, para esse curso, com aquela genealogia do desamparo, para entendermos por que nós ficamos tão desarmados. É claro, a morte está presente, a distância em relação a ela encurtou, né? Isso bastaria, mas o nosso imaginário em relação à natureza, em relação ao que vem de fora, o nosso imaginário em relação ao que é fora, foi muito afetado, foi desmesuradamente afetado. Claro que essa pandemia é terrível, ela tem uma capacidade de infecção enorme, embora relativamente ao número de infectados, o número de mortos seja significativamente menor, mas são centenas de milhares, né? Os Estados Unidos chegaram a 200 mil, nós estamos com 130, com 140. Né? É muita gente, mas a questão não é quanta gente é o que essa pandemia faz, o que ela faz conosco, o que ela muda em nós em relação aos nossos paradigmas de espaço, de tempo, do que é uma espera e, em consequência, do que é uma esperança. Nossa relação com a morte, evidentemente, com a natureza. Há muito tempo que nós estamos mexendo com a nossa relação com a natureza nas ecologias, nas diversas formas de defesa do meio ambiente, de desenvolvimento sustentado, a ecologia profunda, que insinua que há talvez 90% de humanos a mais pesando sobre a Terra, que é um animal vivo, que é um animal não, mas que é um ser vivo e que não está conseguindo respirar. Então, de diversas maneiras, há muito tempo, nós estamos lidando com a natureza, com o aquecimento global, com os gases de efeito estufa, com o degelo dos polos, com a subida do nível dos oceanos, imaginando, mas com fundamento científico sólido, e aos negacionismos, evidentemente, com fundamento científico sólido, um fim da Terra. Um fim da Terra. Muito longe. O nosso mundo está protegido do fim da Terra. Estava protegido do fim da Terra, do planeta. Do ponto de vista do nosso imaginário, dos paradigmas mentais com que nós vamos vivendo, pensando e dizendo, e fazendo ou omitindo-nos de fazer coisas no nosso mundo, essa distância entre mundo e terra diminuiu consideravelmente. Mundo foi o que nós viemos fazendo para pensar só na nossa fonte grega, já que nesse curso eu não fiz entrar a outra fonte da nossa cultura, a fonte judaica, a de Deus, a da fé, a da religião. Fiz referência a elas, talvez preciso fazer ainda uma vez referência por causa da enorme invasão da religião no espaço público e o que isso significa e o que isso representa em termos de base, inclusive social, mas não só, para os diversos negacionismos, de que nós vamos ter que falar. Mas só
pensando na nossa origem grega, lá nos pré-socráticos, naquela tensão de logos e physis, e depois a tradução de logos por razão, physis por natureza, e a qualificação ou desqualificação da natureza como caos, a verdade ficando como um atributo do logos, da razão, não vindo propriamente da natureza, do lá fora, dos entes naturais que são múltiplos, excessivos, que enganam porque oferecem de si aparências e as aparências enganam, é daí que vem essa expressão, né, desse tempo. As aparências se enganam, as coisas se escondem atrás de outras. Então, nem propriamente, nem impropriamente, a verdade nos chega da natureza. A verdade é trabalhada, é um trabalho mental. E à medida que o tempo da nossa história foi avançando, e não há aí nenhuma ideia de progresso, houve um conjunto de transformações dos quais eu fiz aqui uma genealogia. Quer dizer, não é uma história progressiva que nos conta de onde saímos, de onde chegamos, isso sendo, como no século XIX se formulou, um caminho de progressão para uma resolução final, que pode até ser catastrófica, mas que é uma resolução final mais complexa, mais completa do que lá na origem, que era simples, né, mais elementar, nada disso. A genealogia do desamparo, que nós fizemos até 2 aulas atrás, não nos conta uma história verdadeira, no sentido documental e arquivístico do termo. Ela tenta nos fazer entender, para isso serve uma genealogia, né? Ela está pensando sempre em hoje. Ela tenta nos fazer entender o desamparo. E o ponto a que nós chegamos hoje, nessa aula de hoje, dia 23 de setembro, que devia ser o segundo dia de primavera, aqui no Rio e para o Sul. Ontem ainda geou, ontem fez menos 4 graus em algum lugar de Santa Catarina. Menos 4 graus. As roupas ficavam duras no varal, saíam assim como chapas de aço. Bom, nesse segundo dia de primavera, nós chegamos no ponto de concluir que o que nós fizemos durante esse tempo todo foi progressivamente conquistar para nós um mundo do qual a natureza, a Terra, construir para nós um mundo do qual a Terra, excluída, não pudesse representar uma ameaça. A Terra, o planeta, é aquilo que sobrou fora do nosso denodado trabalho, que teu trabalho, de construção de um mundo para nós, um mundo humano, ocupado por nós humanos no centro, e isso foi, depois de um longo trabalho, de muitas diferenças e níveis e acoplamentos e desacoplamentos ao longo desse período todo, foi o grande resultado do moderno, da época moderna, da filosofia moderna, inclusive da ciência moderna. Mas a filosofia moderna, quando colocou no centro de tudo o sujeito, e o sujeito sou eu, um indivíduo dotado de razão, de ideias, a serem tornadas claras e distintas, formarem sequências, discursos, e é aí que a verdade está, não lá fora, de onde as sensações vêm pelos sentidos, e os sentidos enganam. Essa operação e suas consequências, o iluminismo do século XVIII,
a promessa de que a razão limparia o mundo de todas as sombras, superstições, sobrevivências religiosas, instituições malévolas, porque teriam a pretensão de manter a humanidade numa espécie de menoridade, como a Igreja, por exemplo, que Voltaire atacava o tempo inteiro nos seus panfletos, e Kant, final do século XVIII, que era um iluminista, embora tenha feito a crítica à arrogância da razão, como ele chamou, própria do iluminismo francês. Caracterizou o iluminismo como uma chegada da humanidade à sua maioridade, passando por diversas fases de dependência. A humanidade teria chegado à sua idade de razão, a sua maioridade é o termo que ele usa. Então, o iluminismo é o momento da maioridade da humanidade. Isso depois, no século XIX, teve correspondência na sociologia de Comte, por exemplo, que mostrou as 3 fases, teológica, humanística e, finalmente, científica da humanidade, e aí a sociologia da cabeça, ciência das ciências, ele está afundando uma ciência, a sociologia, positivista, descritiva, quantitativa, no século XIX, esse emaranhado, que vai de uma filosofia inaugural, constitutiva, filosofia do sujeito, como expressa por Descartes, mas também pelos empiristas ingleses. Também aí é sempre do sujeito que se trata, da mente, understanding, a reforma do entendimento. Até o século XIX, da ciência positiva, nós tivemos um movimento muito mais antigo nas suas origens, mas que teve aí uma forma paradigmática em que se pode dizer que, finalmente, mundo e terra se separaram. Digo finalmente porque, por exemplo, há não muito tempo, se nós estamos no 17 de Descartes, no 13 de Santo Tomás, no 14 ainda, no 15, no 16, durante o Renascimento, a natureza era parte fundamental da criação. Todas as coisas foram criadas. No fim, o homem, porque à medida em que a criação foi progredindo, quem sabe podemos atribuir essa ideia de progresso à mente do Criador, porque ele criou no fim o mais perfeito, aquele mais semelhante a ele próprio, o Criador, como intelecto. Deus, o sumo intelecto, assim foi pensado na Idade Média, sobretudo com o coroamento da Idade Média no século XIII por Santo Tomás. O homem sumo intelecto é a mais elevada das criaturas. Tem direito sobre as demais criaturas. Mas esse direito não implica em uma violência, porque são todas criaturas. Aquilo que, já no Renascimento, já como parte da fundação da ciência moderna, a parte observacional, serviu de base à frase horrível de Bacon, que eu não me canso de repetir aqui, porque é extraordinária, né? De que a natureza é como uma mulher que guarda um segredo e que nós temos o direito de arrancá-lo dela mediante violência, dobrar a natureza em benefício da humanidade, mesmo que para isso seja necessária a extrema violência do estupro. Essa noção moderna, já pré-moderna,
a ciência está aparecendo aí como uma rival da filosofia, rivalidade que só vai se resolver no século XIX. Mas, por enquanto, está ali a complementaridade e concorrência. Não existia na Idade Média. Não existia há um século atrás, 14. No 15 de Copérnico. Copérnico descobriu, por cálculos, né, que aí é o outro lado da ciência, o lado matemático, não observacional, calculador da ciência moderna, descobriu por cálculos que o Sol é o centro do sistema, que a Terra gira em torno do Sol. Nem é, assim, um planeta dos mais importantes. É porque há vida nele, mas não sabia se não haveria vida em outro planeta. O fato é que ele não é o primeiro. Nas representações antigas, a Terra estava no centro, depois vinha Mercúrio, vinha a Lua, depois o Sol, né? Depois os outros planetas. Agora não, o Sol está no centro. Mas ele não publicou isso. Isso correu, foi até Florença, que já era, na época, a capital cultural da Europa, né? Interessou a algumas famílias aristocráticas, das quais saíam papas, de modo que chegou a Roma, frequentou a corte papal. Acabou, gozava de um certo prestígio essa teoria, né? Acabou condenada, evidentemente. Mas o livro não foi publicado. O livro só foi publicado depois da morte de Copérnico. É claro que uma parte enorme dessa cautela foi a perseguição que ele sofreria, porque a Terra estava no centro, porque foi na Terra que Deus criou todas as coisas, e criou, sobretudo, o homem. E os fez homem e mulher, como está numa das duas versões do Gênesis, é mais bonita. Não tirou da costela de Adão, a mulher da costela de Adão. Deus criou o homem, filho da humanidade, e homem e mulher, macho e fêmea, os criou. Bom, foi no jardim do Éden, que está a leste do mundo. Então, claro, a Terra tem essa dignidade. E quem dissesse o contrário se poria numa posição herética. E nós sabemos, Jordano Bruno foi queimado, entre outras coisas por isso. Em Galileu, aí já 16, né, precisou abjurar, dizer, não, eu não penso isso, não. Aí atribui-se a ele ter dito em voz baixa, né, Eppur se muove, e, no entanto, se move a Terra. Parece que não diz, mas é dessas frases que precisavam ser ditas, como Sócrates parece que também não disse tudo que sei é que nada sei, mas cabe, né? Podemos atribuir a eles, com a pequena reserva, nota de pé de página, que talvez ele não tenha dito, mas valia a pena. Foi por cautela, evidentemente, mas foi também por respeito. Havia o Criador. Essa era ainda uma evidência cultural, paradigmática. Havia o Criador. Todas as criaturas, portanto, têm uma sacralidade, porque a sua origem é absoluta. Não havia nada e de nada veio a haver tudo. O ato de passar de nada para tudo, um ato inteiramente incompreensível, bárbaro, para um grego. Porque é como dizer que ser provém de não ser. O passar de nada a tudo é uma dívida irresgatável de toda a criação ao Criador. Essa dívida que constitui a sacralidade da natureza. Então, não foi só por receio de ser perseguido pela hiperinstituição de então, a Igreja, que julgava esse tipo de coisa, porque, é claro, a dimensão teológica estava imediatamente presente nas observações científicas, nos cálculos matemáticos aparentemente neutros, né? É que a neutralidade não existe, de Copérnico. Então, houve um respeito à natureza como criaturas do Criador ali na reserva
de Copérnico. Quando a Idade Média fez aquele acordo, né, que eu caracterizei aqui como um acordo, uma divisão de trabalho, entre o que a filosofia faria, ocupar-se do homem, e o que faria a ciência, ocupar-se da natureza, já que de Deus ninguém podia se ocupar, porque Deus é incognoscível, né, fez-se uma distribuição da razão entre as criaturas, o homem e a natureza, caracterizados assim, o homem e a natureza, criaturas. Não era possível conhecer Deus, mas era possível conhecer as criaturas. E a natureza estava ali na posição de criatura. A ciência foi se ocupar da natureza porque a natureza era criatura. A qualidade observacional e experimental, que foi metade do fundamento da ciência, tinha uma qualidade reverencial. Tanto quanto, na Idade Média, os alquimistas que queriam mexer na natureza diretamente para decifrar seu segredo, ou as mulheres que lidavam diretamente com a natureza, recolhiam delas ervas que curavam doenças, rivalizavam, portanto, com os médicos que tinham uma formação universitária, uma formação racional que elas não tinham. Então, alquimistas e bruxas condenadas, porque estavam violando a sacralidade da natureza. Diferentemente disso, no Renascimento, no pré-moderno, a relação observacional era uma relação de reverência. Deus não pode ser conhecido, mas sua criatura, nesse caso, a natureza, pode, de uma forma tal que, se descobrir as leis que a regem, é como se estivesse decifrando a mente de Deus. Porque as leis naturais são, sendo absolutas, exatas, universais, sem exceção, assim deve ser, senão não há ciência. As leis naturais são o funcionamento da mente de Deus. Então, Deus não pode ser conhecido diretamente, mas se a natureza pode ser conhecida diretamente, Deus pode ser conhecido indiretamente. E conhecer a natureza diretamente significa experimentá-la, não só calculá-la. A outra metade do fundamento da ciência moderna é o cálculo, é a matemática, é a linguagem sem referência, autorreferente, que casa bem com o racionalismo de Descartes, etc. A dimensão observacional, mais próxima do empirismo inglês, prestava, digo de novo a palavra, reverência à natureza como o outro da criação, o homem e a natureza. Ao longo dos séculos 17 e 18, foi-se distanciando essa convivência, foi se abrindo aí um vale, um monte, um pico, outro pico. Eles podem se contemplar, mas não podem se tocar mais. Como o racionalismo cartesiano ganhou a batalha ali e fundou a ciência com base na matemática, ou seja, numa linguagem que se garante em si mesmo. Pode haver erro de cálculo, mas ele se conserta. Se não houver erro de cálculo, é verdade. E é verdade significa, não é necessário fazer a constatação externa à ciência de que a verdade está nela. Está porque a matemática garante. Então, esse vale entre os dois picos do homem e da natureza foi se agravando, foi se abrindo. Sujeito, objeto, mas afinal de contas o objeto é o que objeta ao sujeito. Por que objeta? Porque não entrega ao sujeito aquilo de que ele precisa. Não entrega sentido, não entrega verdade. Entrega aparência, o que vem pelos sentidos e engana. Foi se abrindo aí
desse vale um fosso. É como se placas tectônicas da cultura, em vez de se aproximarem e chocarem, tivessem se separado, como se continentes tivessem aberto caminhos de navegação de afastamento. O que pode ter acontecido hoje é que as placas se encontraram e se chocaram. Essa é a catástrofe. Então, ao longo de um tempo muito longo, nós fomos preparando, sem que esse fosse um objetivo estratégico, psicológico, estrutural, nada, nenhum, antropológico. Nós fomos nos separando da natureza a tal ponto que até as ciências da natureza, aquelas que, na sua metade observacional, a reverenciavam, acabaram pondo-a em estado de laboratório, para não ter que ir lá mexer com ela, que é perigosa. Em estado de laboratório são os jardins botânicos. Eles apareceram nessa época. Os jardins botânicos, os jardins zoológicos. E os laboratórios propriamente ditos, onde o desenvolvimento das coisas naturais e a vida passaram a ser estudados em sistema de controle absoluto. Controle de variáveis, quer dizer, o que é da natureza e da vida entrou na dimensão da ciência calculatoriamente, assim como variáveis dependentes e independentes, mexe-se em uma, retira-se outra, tem-se um resultado. Traz-se a outra de volta, retira-se a primeira, tem-se um resultado. E vão se aproximando esses resultados até poder se estabelecer um protocolo, fazer o experimento, que não é mais a experiência da observação real da natureza, real e reverencial, é um experimento. A palavra experimento implica numa neutralidade em relação à natureza mesmo, ela ali fora. O experimento será violentado, anulado, tornado sem efeito, se a natureza mesma entrar pela janela. Se houver uma fresta na janela do laboratório, onde tudo é ascético, porque aquilo que é da natureza não pode interferir no experimento. O experimento é puramente científico, ele é tecnocientífico. Então, o que vem de fora perturba a tal ponto que tem que suspender o experimento, dizer, olha, melou, vamos refazer toda a asepsia aqui, vamos refazer o laboratório, começar o experimento de novo. Então, essa distância não estava planejada, não estava calculada como um objetivo estratégico a ser alcançado pelos homens assustados com a natureza. Mas foi o medo, foi o peso cada vez maior do medo naquela balança que um dia esteve equilibrada entre o amor às diversidades, às multiplicidades e o temor delas, desejá-las, desejar viver nelas e ter o receio, o medo, o temor de morrer nelas pela demasia, eventualmente incontrolável, selvagem, caótica, da natureza. Esse temor houve desde o início, mas ele estava na mesma dimensão do amor, do gosto da alteridade, das diferenças. Com o tempo, e, repito, sem que tenha havido aí uma intenção estratégica. Talvez Foucault dissesse, tratou-se de uma estratégia sem estrategistas. Ele usava essa ideia. Mas sem que tenha havido uma intenção dolosa de afastar a natureza como má.
porque invade o laboratório e quebra o experimento com o qual experimento estava-se exatamente procurando decifrar leis da natureza, da vida. E aí a natureza, sob a forma de um inseto, a vida, sob a forma de um espirro. Estamos enfrentando isso agora. Tira a pureza do ambiente necessário à verdade, que é o laboratório. Então, o mundo foi posto em estado de laboratório. Quando eu falei aqui da questão dos universais, eu disse isso. Lá na Idade Média, Santo Tomás triunfou a ideia de que a essência das coisas, quer dizer, aquilo que elas verdadeiramente são, o que é nelas universal. Porque todas as coisas são singulares, isso aqui é singular. Vocês têm os seus aí. Mas, entre todos os nossos iPhones, iPads, não sei o quê, todas as diferenças são reduzidas a uma identidade, que é o que nos permite dizer que isso aqui é não o mesmo, mas idêntico em essência ao da Laís. Não sei se ela está com ele aí para mostrar, mas idêntico em essência ao dela aí. Pronto. Né? Um está aqui, outro está aí, os quadradinhos são diferentes em que nós nos encontramos, mas são iPhones, smartphones, o nome que se dê. Quer dizer, a essência da coisa está na coisa. Há na coisa singular a sua dimensão de universalidade, que lhe pertence. Porque antes esteve na mente de Deus, mas isso é porque nós estamos na Idade Média e a teologia está predominando aqui. Mas tudo que se diz sobre uma coisa, a linguagem, encontra na coisa o seu universal. E é por isso que é verdade, afinal de contas, não é tão difícil assim, porque trata-se de extrair o universal do particular, do singular, das coisas que se apresentam a nós. E depois não. Século XVII, sobretudo em diante, começando um pouco já pelo Renascimento, mas do XVII em diante, a autonomia da razão, o que Kant chamou a arrogância da razão, não sem razão, ele. A autonomia da razão, as luzes da razão, fizeram com que o que se passa na mente tivesse prioridade. E, consequentemente, aquilo que se passa nas coisas precisasse ser extremamente duvidado. Em relação às coisas, elas mesmas, veio a ser preciso ter grande desconfiança. E, nesse momento, há 4 séculos atrás, o contrário desse realismo dos universais, está na coisa, está no real, o que se chamou nominalismo, o universal, smartphone, é um problema de linguagem, não é um problema de coisa. Não é a essência de nada. É um modo de as palavras se trocarem de modo a nós podermos conversar. É, como Guilherme de Ockham, o maior dos nominalistas, disse, é um problema de semiologia. Não é um problema de ontologia, onde se encontra a verdade. É um problema de semiologia. E o problema aí é de conveniência. É de nós podermos supor que estamos falando da mesma coisa quando usamos a mesma palavra. Mas não estamos conhecendo a coisa na sua essência. Bom, então, esse nominalismo que veio a triunfar até hoje, né, nos diz que a verdade é coisa mental, é coisa de discurso, está na ordem do discurso, está na mente do sujeito ou fabrica-se na mente do sujeito, e isso é o modelo para o mundo laboratório. O mundo laboratório é o mundo posto em estado de laboratório, jardins botânicos, jardins zoológicos,
laboratórios, são todos da mesma época, ali, 17, 18. O que se passa ali é o exercício puro da razão. Se alguma coisa que não razão invadir, quebra a razão, o experimento que tinha a intenção, tem até hoje, a intenção de dizer a verdade sobre a natureza, não pode deixar que a natureza entre no experimento, porque quebra a verdade. Porque a verdade sobre a natureza não é a verdade sobre a natureza. É o cálculo de probabilidades altíssimas de que a natureza lá fora se comporte segundo leis que só podem ser estabelecidas na ausência dela no laboratório, porque ela é caótica, ela é ameaçadora. Nessa constituição do mundo como laboratório, natureza fora, agora sim, natureza fora, o fosso se estabeleceu. Nós, humanos, conquistamos para nós um mundo. O mundo da razão, o mundo regrado pelo cálculo, pela eficácia dos resultados dos cálculos, dá certo. Ser verdadeiro significa dar certo. Se o cálculo deu certo, é verdade. Não se tem que perguntar à natureza lá fora se ela concorda. Ela tem que ser dobrada a nós. Para isso é que existem as técnicas. Se o cálculo deu certo, é verdade. Isso não foi descoberto agora, né? Não é uma invenção de agora. Já estava lá em Aristóteles, quando ele criou a lógica. Né? Se o raciocínio lógico, o silogismo, combinou bem universal particular, de tal modo que a conclusão seja universal particular ao mesmo tempo, de modo correto, segundo as regras, é de se supor que aquele silogismo corresponda ao que a coisa é, à verdade. Mas ainda tem uma imbricação da lógica com a metafísica, com a existência das coisas, com a ontologia, com a verdade, nessa dimensão. Agora, do século XVII em diante, não mais. Então, o mundo veio a se constituir desdobradamente no tempo, não quero dizer progressivamente, para não parecer que houve ali um projeto. Né? Desdobradamente no tempo, o mundo veio a se constituir como o reinado do humano, da razão. Ao mesmo tempo em que o humano foi perdendo suas qualidades múltiplas, aquelas que não podem ser quantificadas. Amor, compaixão, ira, aquelas coisas que se chamavam antigamente os pecados capitais, né? A ira, o orgulho, a luxúria, a inveja, essas coisas todas. Né? Isso não pode entrar no cálculo. Então, o homem, para merecer o mundo que seja só dele, do qual a natureza seja um fora absoluto, precisa ele próprio se reduzir ao mínimo de si. Sujeito é o mínimo de homem. É o homem que sou eu, que se diz no singular, é um CPF. E o homem que sou eu, naquilo em que ainda é afetado pela natureza, deve se afastar da natureza em si. A operação de Descartes, século XVII, não é tão longe. Quando disse que o seu corpo, ou seja, a parte natureza dele, do homem Descartes, ele dava exemplos usando o corpo. Eu posso me enganar porque penso que estou sentado à beira do fogo, que esta é a minha mão com a qual estou escrevendo as coisas que estou dizendo aqui. E, no entanto, isso ser uma ilusão porque eu estou nu no meio da minha cama dormindo. Ele está usando o corpo como exemplo. Mas na hora de determinar
o que é sujeito, ele aliena o corpo. Ele diz, o meu corpo não pertence à minha subjetividade. Eu sou sujeito pela mente, pelas ideias. Meu corpo pertence à natureza. E natureza aí nem está mais sendo chamado natureza, está sendo chamado extensão. Ele dividiu o mundo, né, em coisa pensante, que é o sujeito, e coisa extensa, que não é sujeito. E por que coisa extensa? Porque a única coisa que nós podemos saber da natureza, sem fazer cálculos, sem recorrer à matemática, sem ser cientista, mas aí a natureza não está mais envolvida, tudo que nós podemos, digamos espontaneamente, saber da natureza é que ela ocupa espaço. Ou seja, ela é extensa. O meu corpo, e eu estou usando aqui a referência a mim mesmo, né, porque é isso, é disso que se trata, o sujeito que sou eu, o meu corpo pertence ao mundo da extensão, não pertence ao mundo da cogitação, não é res cogitans, é res extensa. Olha a operação, porque é no corpo que estão as qualidades. Qualidade como diferente daquilo que pode ser quantificado e reduzido a número, seja o número mesmo, né, em matemática real, seja o número, né, como modo de imaginação do que existe. Tá? Mateses universalis, como Foucault chamou nas Palavras e as Coisas. A matese, o matema, não é matemática, não é conta, mas é um paradigma do que é mundo. Mundo é coisa mental. O corpo, com suas qualidades, sede, fome, desejo, todas aquelas coisas que são qualitativas no sentido de que fazem diferença entre um indivíduo e outro indivíduo, homens e mulheres, etc. Humanos e animais, que igualmente são mortais, mas não são racionais, tudo isso está alienado. O corpo, nesse exemplo, o corpo posto no mundo da extensão e, portanto, retirado do mundo da subjetividade, o corpo não pertence ao sujeito. Essa operação de Descartes é paradigmática. É paradigmática. Não deixa de estar, de certa forma, representada e tensionada na psicanálise, depois, como Freud a formulou. As pulsões, né, que são exigências do corpo ao psiquismo. Ele está problematizando isso. Mas por quê? Por que precisou problematizar? Porque a separação antes foi absoluta. Então, com todos esses sacrifícios feitos, com o sacrifício da natureza até o grau mais extremo da natureza sacrificial dessa operação, que é o sacrifício do próprio corpo, para que haja sujeito, e o sujeito seja o humano. Homem agora é sujeito. E quem é o sujeito? Sou eu. Essa operação deu ao homem um mundo em que circula razão, um espaço público ocupado pela razão, onde tudo aquilo que é de uma natureza qualitativa divergente, como a fé, a religião, a presença de Deus, não podem entrar. Entraram agora, violentamente. A religião entrou no espaço público agora, na nossa época, violentamente. E violentamente aqui quer dizer violentamente mesmo, com violência. Tudo isso ficava fora, na esfera privada. Era um direito do indivíduo, mas um direito que ele não podia exercer em público, a não ser nos lugares especialmente reservados para isso, fechados para isso. Porque o espaço público era ocupado pela razão. E é o espaço público que é o mundo. O mundo moderno é o espaço público da razão. Aí onde, no dizer de Kant, a humanidade alcançou sua
maioridade. Deixou de ser submetida a potências diferentes da razão e da verdade, da razão pura e da verdade absoluta, a priori, é termo de Kant, a priori significa que não depende da experiência com o externo, com o mundo, com a natureza. Esse homem, essa humanidade, chegou à maioridade, tem por espaço o espaço público do mundo, no qual a natureza não está de maneira nenhuma. Agora está. O que aconteceu, e que eu, no final da aula passada, representei na ideia de catástrofe, que é um desabamento, né? Catar, de cima para baixo, como em cátedra. Hoje a gente não usa mais a ideia de falar ex cátedra, falar da cátedra, quer dizer, de um ponto acima do comum dos mortais. Então, falar com a autoridade de quem está uma posição acima. A palavra catedral, aliás, vem daí. A catedral, diferentemente de uma igreja comum, era aquela em que o bispo, o cardeal, o papa, se sentavam numa posição superior a todos os demais e daí falavam numa posição superior a todos os demais, ou seja, o discurso era superior, porque se estava na catedral. Então, a ideia de catar, como em catedral, cátedra e catástrofe, é o que vem de cima. No caso da catástrofe, o que se abate de cima, que é desorganizador, que é, em geral, súbito, como uma avalanche. Ela é uma catástrofe, porque vem de cima, vem rolando, vem aumentando cada vez mais e dominando todo o cenário, vem se tornando obscena, no sentido de que ocupa a boca da cena toda e, de repente, não se vê mais nada, e, entre outros motivos, porque se está morto. Então, a catástrofe tem essa característica, qualidade, né, mortal, do súbito abater-se de algo inesperadamente sobre outro algo que sucumbe a essa catástrofe. O algo que se abateu, o sujeito da catástrofe, foi, agora, está sendo, para nós, ondas e ondas, a natureza, que se abate sobre o mundo. Nós chegamos num limite de mundo com o pensamento pós-moderno como forma declaratória, discursiva, né? Final do século XX, mas, sobretudo, com o modo de organizarmos as sociedades, a cultura nossa contemporânea, a cultura em que a verdade não se discerne mais no conjunto das opiniões, e são os interesses que prevalecem. Interesse significa uma busca de efetividade num desempenho, seja mental, seja, né, racional, seja prático, político, o que for técnico, né? Então, a pós-verdade é o reconhecimento de que a verdade não é que ela não exista, é que se tornou impossível encontrá-la. Encontrando-a, perceber que é ela. Então, esse é um dos modos de experimentar que o mundo chegou ao seu limite. O mundo significando aquilo que resultou da exclusão da natureza e da criação de um espaço público de razão em que circulamos nós, os humanos, dispondo, por causa da razão,
da supremacia da razão, sobre tudo mais, né, da filosofia e da ciência para nos dizerem a verdade. Nós precisamos da verdade. Nós somos obcecados pela verdade. Desde dos gregos, há tanto tempo atrás, mas desde a origem, também a outra origem nossa, judaica. Foi sempre da verdade que se tratou. Da verdade de Deus, da verdade das coisas, da fidelidade. Fidelidade é dar testemunho da verdade. Então, tanto filósofos quanto profetas falavam pela verdade. Nós perdemos hoje o algoritmo para reconhecer a verdade. É isso que pós-verdade quer dizer. Então, o mundo que nós globalizamos pela eficácia tecnológica, mas o mundo que se sustentou durante alguns séculos, que já vieram preparados por muitos outros, sem que, no entanto, insisto, isso tenha se constituído numa estratégia de alheamento da natureza. O mundo que nós tínhamos construído para nós chegou ao seu extremo limite quando a sua verdade não pode mais ser dita. E, consequentemente, aquela separação moderna entre o que é da verdade, que é quantitativo e calculável, e o que, sendo humano, não é da ordem da verdade, mas não pode ser simplesmente banido, como a fé e a religião, por exemplo, entraram, trombaram, a religião e a fé entrou trombando no espaço público, que está sendo desertado pela razão que diz a verdade, porque a razão não encontra mais a verdade. O espaço humano, há algum tempo, está ocupado pelas tecnologias que produzem resultados eficazes sob demanda, portanto, pela eficácia tecnológica e pelo consumo, fonte, princípio, lei da globalização nossa contemporânea, a nossa específica globalização, houve outras, como eu já disse. E esse espaço em que a verdade, V maiúsculo, ou as verdades, V minúsculo e no plural, isso deixou de ser, do ponto de vista paradigmático, cada uma e cada um de nós, que continue, espero, em busca disso, mas do ponto de vista paradigmático, perdeu a possibilidade de ser dito como uma coisa que faz o maior sentido. A verdade sempre foi o que fez o maior sentido. Não é mais. Não é mais. O interesse, a eficácia, a credibilidade, portanto, o mercado, aquilo em que se deposita valor, valor de troca, valor de aquisição, valor de uso, de gozo, de fruição, né? Isso está hoje no lugar do decisório. Não é mais a verdade. E se não é mais a verdade, entre outras coisas, porque a ciência, que no século XIX tinha tomado o poder da verdade, tomado o poder, o trono da verdade, porque, diferentemente da filosofia, a ciência, que é capaz de experimentar, fazer experimentos, observar, repetir os experimentos, estabelecer protocolos, repetir a aplicação desses protocolos em qualquer parte do mundo repetida, tem que dar certo, tem que dar o mesmo resultado. Ou houve um erro de conta. E aí a complementação da ciência como calculadora, produtora de eficácia de resultados. A ciência que, por causa dessa potência superior à da filosofia, que é da ordem do discurso, ela mostra, mas não demonstra a filosofia. A ciência que tomou o trono da verdade no século XIX não teve muito problema em estrategicamente aliar-se às
tecnologias que foram aparecendo no século XX, eu não digo as tecnologias como técnicas essa e aquela, mas como um modelo para os discursos, para aquilo de que se trata quando se pensa. Então, as tecnologias como discursos que produzem resultado eficaz para um fim demandado, na ordem do consumo. Pensem na bomba atômica. Tinha um fim demandado ali. Pensem nas câmaras de gás, na cápsula que tornou possível aquela matança extraordinária no atacado, porque um por um não era possível. Tinha uma demanda por trás. Essa demanda mexeu a ciência, fez a ciência se mexer na direção da produção desse resultado. Onde está a verdade aí? Em lugar nenhum mais. Mas isso foi lá na década de 40 do século passado. Agora, vamos pensar em como isso foi se transformando num paradigma suficiente para dar conta do que é o mundo, nosso mundo, o mundo da técnica, da planetarização da técnica. Então, hoje, nós nos encontramos numa posição em que, embora um cientista, quando entre no seu laboratório, tenha a convicção, e eu tenho conversado com muitos perguntando exatamente isso, tenha a convicção de que ele vai mexer na realidade do mundo, ele vai meter a mão na massa do mundo e trazer de lá a sua verdade, mesmo que esse mundo sejam, por exemplo, os quarks que não existem, ó, mas ele vai fazer o cálculo, ele vai ver o quark passar ali, estatisticamente, computacionalmente, e isso dá a ele a certeza de que o mundo é tal qual é calculado. Então, o cientista tem a convicção de que, ao entrar no laboratório, mas atenção, no laboratório, ele está lidando com a verdade. Mas o mundo está posto em estado de laboratório. Há muito tempo está posto em estado de laboratório. E a verdade chegou a um limite tal que a eficácia está mandando no jogo agora. A produção de resultado. E a verdade, a ciência não teve problema de meio que trocar a verdade pela eficácia. Não viu aí uma traição à verdade. Talvez pelo contrário, a ciência estaria dando à verdade uma chance a mais, mostrando a sua aplicabilidade por qualquer demanda. Peça aí que eu faço. Não é esse o domínio da verdade clássica, nem moderna, da ciência como ela apareceu. Não é peça aí que eu faço. Existe uma lei. Ela está escondida, mas eu vou, ciência, eu vou decifrá-la. E depois que a decifrar, vou dobrar a natureza pelas técnicas, pela aplicação da ciência, da verdade, pelas técnicas, vou dobrar a natureza à humanidade, em benefício da humanidade. Não é peça aí que eu faço. Quando a ciência tomou o trono da verdade e depois abandonou a verdade que vinha sendo praticada há, ouso dizer, milênios. Vamos dizer, a verdade mesmo, a velha e boa verdade, pela eficácia do tipo, essa, eu resolvo. A ciência está aqui para isso. Nós estamos fazendo isso agora, pedindo a vacina. E ainda bem. Então, não é não foi uma operação de traição à verdade. Como eu disse há pouco, é mais do que provável que a ciência tenha encontrado naquilo que nós podemos, fazendo história dos paradigmas de pensamento, ver como um abandono da verdade em benefício da eficácia, como uma espécie de traição à verdade, que os cientistas tenham visto um ganho, um acrescentamento de eficácia à verdade pura, à verdade estritamente científica. Mas o fato é que, com isso,
abrindo o território da verdade à demanda, peça que eu faço, vai dar bom resultado, deixa comigo. A pureza do espaço público, aquela em que a humanidade chegou à sua maioridade, se esvaziou. O espaço público agora é um espaço de mercado, de demanda e oferta. Por isso é que os governos estabelecem prioridades no apoio à ciência. O que são essas prioridades? São estratégias de desenvolvimento, de produção de eficácias. E o resto, em geral, nós, as humanidades, está fora. O resto está fora. O que significa isso? Que a ciência está sendo pensada não porque produz a verdade, mas porque produz resultados. Cada vez mais nos perguntam sobre a aplicabilidade dos nossos projetos quando nós vamos pedir apoio, a FINEP, CNPq, FAPERJ, FAPESP. Qual é a aplicabilidade a curto prazo? E isso é um critério altíssimo de avaliação da qualidade de um projeto. Sua eficácia. Não sua verdade, sua eficácia. Isso fragilizou o espaço público. Porque a razão que dominava o espaço público, e que o dominava arrogantemente, porque excluindo todo o resto. Kant tinha razão quando criticou a arrogância da razão. Mas a razão que aí estava cedeu. Cedeu lugar à demanda e oferta, cedeu lugar ao jogo de mercado, ao mundo mercado, como eu falei aqui na aula passada. Mas a verdade alguém pegou. A verdade como um absoluto, sem exceção, que não admite discussão, porque é absoluta. Como a matemática não admite discussão, se a conta está certa. Se está errada, é claro, mas vai se corrigir. A verdade é essa, absoluta, foi jogada para o ar quando a ciência fez sua pirueta na direção da eficácia, caiu nas mãos dos fundamentalistas religiosos. Eles agora, além da fé, que já era instrumento poderoso de dissenso, de condenação dos outros, os que não têm a mesma fé, tem agora por si ainda a verdade, fonte dos negacionismos que nós temos visto aí, terraplanismos, etc. Há uma reivindicação científica por trás de certos comportamentos negacionistas, obscurantistas, regressivos, etc., dos fundamentalismos religiosos, decorrentes do fato de que religião, fé, entraram no espaço público violentamente, reivindicando os mesmos direitos da ciência, quando a ciência está em refluxo. A ciência como conhecedora, ciência moderna, razão, que conhece e diz a verdade, é discurso. Essa ciência está em refluxo. O avanço dos fundamentalismos religiosos faz essas coisas extraordinárias que nós vemos, às vezes, nas redes sociais, mas também na mídia tradicional, que é, por exemplo, chamar um evolucionista e um criacionista para debater. Ora, isso é totalmente absurdo, porque o pressuposto desse debate não é a liberdade de opinião, de que cada um tenha o seu direito de falar, porque senão nós vamos por um caminho que já estamos trilhando há muito tempo, das polarizações, etc. O fundamento desse convite ao criacionista é a suposição de que o criacionismo vale o mesmo que o evolucionismo, que é uma questão de prova.
Cada um que faça as suas demonstrações. Isso quer dizer, pode ser que se saia do programa com a conclusão de que o evolucionismo está errado e o criacionismo está certo. Eles não são da mesma ordem. O criacionismo não é científico. Ele é de uma ordem religiosa, fundamentalista, quer dizer, leitura ao pé da letra dos textos sagrados, sem as outras duas dimensões com as quais eles sempre foram lidos, a dimensão metafórica e alegórica, só a literal, então a interpretação literal de textos sagrados, ou seja, absolutos, que não podem admitir relativização, porque foram dados por Deus, quando isso ainda é servido por uma presunção de verdade, num oco deixado pelo refluxo da ciência, faz esses dois ladismos, né, que nós acompanhamos enjoadamente. Né? É de enjoar, realmente. Porque não são da mesma natureza, não têm a mesma qualidade. Não só não dizem a mesma coisa nos seus conteúdos, não dizem do mesmo lugar, mas são postos como sendo do mesmo lugar. Então, o mundo se tornou extremamente confuso. As multiplicidades do mundo não são uma riqueza, são um indício de falência, de que os critérios pelos quais o mundo tinha sido constituído como o lugar do humano. É verdade que um desses critérios foi a expulsão da natureza, o que é péssimo. Mas a natureza não foi trazida de volta, voluntariamente de volta, vamos chamar a natureza de volta para transformar esse mundo que era só regido pela razão, vamos fazê-lo um mundo mais pleno, mais humano e natural, quem sabe mais renascentista. Não foi nada disso. Foi na ordem do discurso, com pretensão de verdade, que a brutal invasão dos fundamentalismos religiosos, servidos por uma presunção de verdade, porque a ciência deixou a verdade de lado em troca da eficácia tecnológica, isso é que constitui a grande fragilidade do mundo em que nós nos encontramos, que produz as imensas polarizações em todos os domínios, dos fundamentalismos religiosos aos políticos, e nem precisa ser fundamentalismos políticos, basta que seja uma escolha difícil. Nós vimos isso. Vimos isso em 2018. Ah, mas é uma escolha difícil. E no resto? A gente tem visto isso muito em termos de gênero, sexualidade, a violência em torno dessas definições. Mortes das religiões de matriz africana, por exemplo. Ontem foi dito que há uma cristofobia. Há uma xangofobia. Mas até isso pode ser dito, que há uma cristofobia, porque não é mais necessário provar nada, demonstrar nada. O discurso se diz para quem quer ouvi-lo. Não foi dito para o mundo. Foi dito para tal base, seja lá o que for a base. Então, o mundo se tornou extremamente frágil na sua consistência, entre cujas dimensões estava a consistência de afastar a natureza. Agora vamos pensar que nesse momento de fragilidade do mundo foi precisamente que ele se globalizou. Pela eficácia tecnológica, porque tempo e espaço se encurtaram muito. A simultaneidade de tempo e espaço, de repente, se tornaram uma grande vantagem, um trunfo humano, porque as tecnologias
não só de comunicação, mas de transporte também, que são uma forma de comunicação, comunicação dos corpos, por exemplo, comunicação das mercadorias, né? Fazer transitar pela infovia ou pelas vias altamente aceleradas das comunicações e transportes. A unificação do mundo por uma globalização do tempo e do espaço. Os locais continuaram existindo, evidentemente. Existem resistências locais, às vezes interessantes, como, por exemplo, slow food, porque a globalização se faz pelo fast food, por comer rápido. Porque o que significa comer? Nutrir-se. E quanto mais rápido se faz, mais tempo resta para o resto. Modelo americano, vamos dizer. O que fazem os franceses e italianos? Comer não é nutrir-se, comer é uma arte. E ela tem que ser feita devagar, no seu próprio tempo. Então, o slow food é uma reação cultural que vai ao exagero de almoços de 3 horas. É uma reação cultural local. Nós vamos à China e encontramos o nosso Big Mac lá. Comemos rapidamente e vamos ver a Grande Muralha. Mas podemos também fazer a escolha local, europeia, em alguns pontos da Europa, de comer devagar pelo prazer, pela arte, que não tem nenhuma eficácia, no sentido de que se nós estamos viajando, a viagem está interrompida ali umas 3 horas. Comer devagar é contra-eficaz. Então, claro, as resistências locais, as reações locais, a existência dos locais, do que é local, do que não é global, está lá, estão lá. E são princípios de esperança. Porque o mundo globalizado está desterritorializando as culturas, está forjando a imagem de uma cultura única, de uma cultura universal, mas não é um esperanto da cultura. Né? É uma cultura de dominação. Tem centro, né? Tem um império. A palavra não é assim das melhores, mas né, é usada pelo Negri, pelo Hart. É importante, os estudos deles são extremamente importantes, mas a palavra carrega junto o imperialismo, que embora haja, evidentemente, mas tem uma conotação que ficou um pouco antiga, né? Muito chapada. Mas sim, há um império que há um centro irradiador, esse centro é policêntrico, né? Mas de onde vem uma irradiação cultural sobre todo o planeta. Então, no momento da maior fragilidade do mundo humano, esse da razão, o mundo se globalizou. Isso quer dizer, ele alcançou os confins da Terra. O planeta é o global. O planeta é o globo, que aliás é redondo, como nós sabemos. O planeta, o global, é o resultado do investimento de um desejo de domínio eficaz e produtivo de um mundo único, de um mundo um só. Vamos pensar que a globalização seja uma rotação do mundo, do globo, pelas viagens, pelas trocas de informação. Por isso que nós estamos fazendo aqui. Quer dizer, tem alguém sentindo calor no Rio Grande do Norte. Eu agora sinto um pouco de calor aqui porque estou com esse casaco, mas está frio no Rio. 23 graus para nós é frio, né? Então, isso também faz parte de um processo de globalização, de simultaneidade de espaço e tempo. Que isso esteja sendo um movimento assim contra-relógio, porque não é evidente, né?
movimento contra-relógio, circular contra-relógio. Nós estamos circulando o globo, estamos circulando o mundo, e no movimento de volta, a Terra vem ao mundo. A natureza, que foi expulsa, vem no vácuo dos aviões com os quais nós retornamos das férias, ou dos congressos, ou dos negócios. Tanto nós globalizamos o mundo, que está enfraquecido como lugar público, o espaço público da verdade e da razão. Talvez, se não fosse isso, não acontecesse aquilo. Bom, tanto nós globalizamos o mundo que encostamos na natureza que nós tínhamos excluído, porque não tem mais fora. A globalização não deixa fora. Os locais estão dentro do global, por isso se diz local. Né? Os locais, lá o slow food francês, está dentro do global. O mundo globalizado, o mundo enfraquecido na sua racionalidade, na ordem da verdade. Globalizado não tem fora. E o que significa agora, no conjunto desse curso até aqui, é que o que tinha sido posto fora, para manter-se fora, porque se entrasse, seria um perigo destruidor, as multiplicidades excessivas da natureza, a Terra foi posta fora do mundo. Não há mais fora do mundo. A Terra precipitou-se sobre o mundo na volta, como se ela estivesse fazendo um movimento horário agora. A gente vai e ela vem. E ela vem trazida por nós. Fomos nós que chegamos perto demais quando globalizamos. Quando globalizamos significa quando quisemos uma conquista do planeta pela eficácia tecnológica. Heidegger, extraordinário filósofo do século XX, mas que não viu o jogo da eficácia tecnológica, a troca da verdade pela eficácia, não viu, mas soube. Isso é que fazem os grandes filósofos, e por isso que eles duram tanto. Morreu em 1974, antes das décadas dos pós-modernos, mas depois de ter visto as décadas de 40, 50, um novo paradigma aparecendo ali, que ele chamou mesmo de a essência da técnica moderna. E disse, num excepcional ensaio, que vale a pena ler, a questão da técnica, que está nos ensaios de conferências, eu acho. Se não estiver, está em questões. São duas obras dele, ensaios de conferência, e questões, que às vezes vêm em 2 volumes, às vezes vêm em 4, em que ele não está fazendo sistema, em que ele está pensando temas com um rigor extraordinário. Então está lá, na questão da técnica. Ele fala na planetarização da técnica. E nos termos que são seus, ele diz, nós estamos à beira do abismo, no máximo perigo, que é o de que, quando a natureza está posta estritamente a serviço, para prestar serviço, sob domínio, portanto, fora, não haja mais nenhum modo de desencobrimento, de mostrar-se, de revelar-se, de vir à luz da verdade. Porque um dia nós vamos acordar e a técnica terá se espalhado por todo o planeta. Nesse momento da planetarização da técnica, não sobra mais verdade. É, em termos muito rigorosos, o que eu acabei de dizer aqui, né? Enfraquecimento do espaço público, a saída de cena da razão e a trombada da religião, da fé, etc.,
a troca da verdade pela eficácia, o enfraquecimento do mundo em relação à Terra. Eu fui adiante em termos de consequências, mas a matriz está ali. O que ele faz, o que os românticos alemães faziam, Nietzsche fez, Heidegger é um bocado devedor de Nietzsche, e é passar para o poeta. Bom, o filósofo, o cientista, nem pensar há muito tempo, abriu mão disso. Um filósofo também não dá mais conta. Vamos chamar o poeta. Um poeta que não se precipita para resultados, que não tem a compulsão da eficácia, que é capaz da serenidade da espera, pode ser o que nos salve. Talvez a gente possa dizer a mesma coisa hoje. Ouvir a dizer amanhã ou depois da manhã no novo normal. Talvez o novo normal implique numa certa entrega generosa e não abdicatória de coisas muito essenciais da nossa vida ao poeta. A poesia, a música, podem nos salvar. Não agora. Agora nós estamos lutando pela nossa vida, pelas nossas vidas. Porque o que aconteceu foi que, ao globalizarmos um mundo enfraquecido na sua interioridade público-racional, nós desestruturamos o fora, não há mais fora. O global é global, total, não há mais fora. Portanto, a natureza, a Terra, o planeta, que tinham sido postos para fora, para o lugar onde estão os objetos, para os quais se dirige o conhecimento, etc., mas que não fazem parte do nosso cotidiano, não se sentam à mesa conosco, não tomam café, não tomam chopp conosco. Isso nós fazemos com a razão. Fazíamos com a razão, agora fazemos com as técnicas e com a eficácia. A verdade está por aí em algum lugar. E eu não abri mão de procurá-la, não. Mas sei que... Bom, primeiro, não estou ficando mais moço, tenho menos tempo e sei que está muito difícil. Está muito difícil. Então, nesse momento, aquelas placas tectônicas, né, que estavam se afastando e que davam ao homem a ilusão ou a certeza de que tinham um mundo para si, do qual os bichos tinham sido retirados, estavam no jardim zoológico. E as plantas, porque estavam no jardim botânico. E todo o resto, que estava em estado de laboratório, não nos afetaria. Quando esse mundo foi se enfraquecendo, foi sendo chamado para o terreno da eficácia, portanto, da produção de resultados, as placas tectônicas e a globalização sobre tudo isso, né, as placas tectônicas foram de novo se aproximando, se tocando às vezes. Então, nós acompanhamos agora como parte da nossa história, há algum tempo, como parte da nossa história. Já havia, mas agora como parte da nossa história, as catástrofes naturais. Os vulcões, os terremotos, eles têm nomes e têm lugares. É o Haiti, é o Afeganistão, tem lugares. Nós os acompanhamos pela televisão, porque tudo se tornou simultâneo no espaço e no tempo. E, de repente, essas placas tectônicas se bateram com força. A Terra catastrofizou o mundo. O lugar da pandemia é esse. É o excesso de proximidade que nós não planejamos e que não vem da natureza como uma vingança. Muitas vezes se diz isso, não, quando tem, por exemplo, como se chama quando o mar vem até a rua? Sei lá o nome, que não é maré alta. Hein? Tsunami? Tsunami? Não, já é uma catástrofe, mas assim... Ressaca. Ressaca, pronto. Quando a ressaca é muito alta, então tem alguém sempre para dizer, olha, houve aqui um aterro, hein? Isso aqui era mar.
o mar está reivindicando o seu espaço de volta. Não, o mar não é mal. A natureza não é má. Nós é que andamos nos comportando mal com ela e vamos ver se ainda temos tempo de corrigir. O que está havendo é que, onde havia um razoável, até grande, afastamento que mantinha os equilíbrios, havia um dentro e um fora. E esse dentro e fora tinham grande sentido. Dentro éramos nós, era o mundo. Fora era a natureza, era a terra. Quando nós vamos ao espaço, nós vemos a terra. A terra é azul, não é o mundo que é azul. Do espaço não se vê o mundo, vê-se a terra. Na grande proximidade das nossas vidas, o que nós vemos é o mundo, não é a terra. Vemos o mundo, vemos paisagem. A terra é paisagem para o nosso mundo. Quando não há mais fora, não há mais dentro. O dentro e o fora se encontraram, se bateram e tudo que nós fizemos de violento com a natureza há muitos séculos, dobrando-a a nós, eliminando-a muito em benefício de coisas nossas. Por exemplo, plantações extensas ou pecuária, que exige grandes extensões, é coisa do mundo. As queimadas, a derrubada de florestas, etc., é uma interferência do nosso mundo sobre a natureza, sobre a terra. Claro que isso produz efeitos. Nesse momento, elas estão se encontrando. Terra e mundo estão se encontrando. E os efeitos vêm de lá, porque as provocações foram daqui. Nós provocamos daqui para lá. Se a toda ação corresponde a uma reação igual em sentido contrário, agora a reação, o efeito da provocação, né, o efeito da provocação vem de lá. Vem da natureza. Vem sob várias formas que afetam a nossa vida, afetam o nosso mundo, ameaçam o nosso mundo. Ah, mas se as águas subirem, eu vou para Petrópolis. Petrópolis é alto, o mar não vai chegar em Petrópolis. Bom, o que está havendo é que o mar, à medida em que vai subindo, de vez em quando tem essas imaginações catastróficas, né, está tomando o lugar que antes era o nosso à beira-mar. Nós vamos ter que subir. Está afetando o nosso mundo, está afetando o mundo. O sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão, é uma metáfora para o momento em que a natureza, a terra, tiver potência para ameaçar o mundo, a vida. Essa potência tendo sido delegada a ela por provocação. Nós provocamos, agora estou voltando ao texto de Heidegger, ele diz assim, o homem tem hoje, olha que ele morreu em 1974, né? O homem tem hoje como único modo de relação com a natureza a provocação. O homem provoca a natureza a que ela faça uma única coisa que ela pode fazer: disponibilizar-se, pôr-se à disposição, como energia, reserva de riquezas, subsolo, o que for. Agora é mais. Nós provocamos a natureza, o mundo provocou a Terra até um limite tal que o retorno já não é pôr-se disponível e a serviço. O retorno é o vírus. O vírus só chegou ao mundo porque o mundo invadiu a Terra na globalização. Os vírus sempre estiveram por ali. Os vírus têm milênios. Os vírus nos sobreviverão. A humanidade acaba, os vírus ficam. Os vírus não são seres vivos a serem afetados por transformações na vida, etc. Eles têm uma resiliência, né? Palavra de que eu não gosto, mas
Eles têm uma resiliência imensíssima. Por que eles entraram? Porque nós fomos lá. Porque nós encostamos. Esse encosto, essa batida das placas tectônicas é resultado de um movimento nosso, com o qual nós temos agora que nos acostumar quanto às suas consequências. Ele tem consequências e nós temos que encontrar saídas. Mesmo, vou usar uma palavra que tem qualidade religiosa, mas salvação. Nós temos que encontrar salvação. E olhamos para a ciência nesse momento. Uma espécie de neo-iluminismo está aparecendo aqui. Olhamos para a ciência, dizemos, é preciso seguir a ciência. Ministros da saúde já foram ejetados porque diziam isso, é preciso seguir a ciência, seguir os protocolos da ciência, agir segundo o conhecimento científico. Dele virá a vacina. E a vacina nos devolverá ao mundo, que nesse momento está fechado aqui, nos nossos ambientes próprios, esses em que cada um de nós se encontra. E que saímos com grande respeito, com atos propiciatórios, já disse isso aqui, não é? Com atos propiciatórios para sair e com recuperações sacrificiais, né? De roupas, banhos, etc., quando voltamos. Muito respeito, porque fora não há mais. E porque fora não há mais, é que o que está lá fora está aqui dentro. Se tornou ameaçador, perigoso. É preciso, portanto, fechar as portas e janelas. Porque senão o fora entra. Porque fora não há mais. Não há mais essa separação que possa ser garantida por um afastamento de placas tectônicas que ficam boiando ali, paralelas, mais ou menos, mas não se tocam. Tocaram-se. Acabou a festa. Acabou o carnaval lá fora. Lá fora, no lado fora, mundo, diferente da casa, que era o dentro, a intimidade, etc. Acabou. Lá fora está o perigo. E o perigo está aqui dentro, porque não há mais fora, fora absoluto. O longo movimento de expulsão da natureza que nós fizemos chegou a um momento em que, como todas as coisas, tem fim, teve fim. O nosso desamparo está exatamente em não termos podido prever que haveria esse fim. Nós tínhamos chegado a uma homeostase muito boa, a um equilíbrio muito bom para nós, entre mundo e terra. Deu certo a operação em que o temor das multiplicidades, o temor da natureza, nos levou a expulsá-la e ficarmos nós aqui, o Logos, os da razão, os da cultura, o nosso mundo protegido por nós mesmos, em estado de laboratório. Nós não imaginamos, nós não antecipamos que esse processo era histórico. E que, como tudo que se dá no tempo, um dia acaba. Acabou. Acabou, infelizmente, aqui nas nossas vidas. E está acabando, infelizmente, com um número imenso de vidas que experimentaram o cruzamento entre o estarem na rua, trabalhando, fazendo alguma coisa, porque são essenciais, e o vírus, que não está mais lá fora, está na mesma rua que eles, no mesmo hospital que eles, no mesmo... na mesma motocicleta de entrega de comida, na mesma fábrica, no mesmo escritório. Essas distâncias acabaram. Nós estamos fazendo a experiência do fim das distâncias entre mundo e terra. A terra precipitou-se catastroficamente sobre o mundo, significa isso. Houve uma longa história de afastamento. O afastamento acabou. A catástrofe está no fim do afastamento. E nós não a previmos. Como não previmos o tsunami
lá da Indonésia. Era previsível. Um pouquinho, Heidegger viu. As pessoas que se dedicam a pensar a catástrofe final do planeta, portanto, da Terra, envolvendo o mundo, quer dizer, nós humanos e as nossas consequências e ambiências, o nosso entorno, os ecologistas profundos, estavam prevendo. Havia estudos de que alguma coisa como uma pandemia poderia acontecer. As nossas vidas não foram afetadas por isso até o momento em que isso aconteceu, até o momento da catástrofe. É essa catástrofe com aquilo que mudou nas nossas apreensões de mundo e vida, de mundo e terra, de nós sujeitos e o planeta sujeito, um outro modo de sujeito, das nossas relações com o tempo e o espaço, com a morte, com a demora, com a espera, com a natureza. Essas consequências da catástrofe é que nós vamos ver, então, agora, nas próximas aulas e até o fim desse curso. Só uma coisa eu queria pedir a vocês. Talvez ela não seja óbvia, talvez seja óbvia para todas e todos nós, e vocês já tenham pensado isso. É que esse é um curso. É um curso de pós-graduação, portanto, avançado, né? Mestrado, doutorado. Estão aqui mestrandos e mestrandas, doutorandas e doutorandos, procurando um título acadêmico que tem um determinado valor para a academia e para o mercado. Então, isso aqui tem uma certa lógica, bem racional, bem intelectual, com uma longa tradição universalista. As primeiras universidades foram fundadas no século XIII, 7 séculos atrás, é um bocado de tempo. Continuam desempenhando, com alterações ao longo do tempo, é claro, alterações sociais, políticas, econômicas, né, de organização, de Estados-nações. Não havia lá, no momento em que foram criadas as primeiras universidades na Itália e na França, na Espanha, continuam desempenhando uma função bastante semelhante. Quer dizer, nós somos herdeiros de uma tradição longa, intelectualista, produtora de saber e de sabentes. Nós estamos aqui para produzir juntos, transmitir e absorver saber, conhecimento, que é bom. Mas nós estamos diante agora de algo sagrado, que não se deixa reduzir às relações de sujeito e objeto, puramente. Nós vamos começar a falar agora da pandemia, e a pandemia tem diretamente a ver com vida e morte. Ao longo da história da filosofia, muito se falou de vida e morte, da morte, claro, e às vezes foi em sentido meio metafórico, alegórico. Às vezes não, como nos estoicos, nos epicuristas, em que se tratava mesmo da vida e da morte das pessoas com quem se estava falando, para quem se escreviam cartas, etc. Houve um upgrade nessa relação com a morte. Ela agora é mais real, como se fosse mais real. Seu tempo é menos longo, é muito próximo de agora. E isso que faz importantes diferenças
paradigmáticas para a nossa cultura, muda os nossos modos, como eu disse há pouco, de relação com o tempo, com o espaço, com a natureza, com fora, fora e dentro, mundo e terra, conhecimento e catástrofe, né? Eficácia e catástrofe. Tudo isso está muito bem, corresponde a esse nosso ambiente aqui, a essa nossa sala 140 da ECO, onde nós virtualmente nos encontramos nesse momento, sim. Mas nós não estamos propriamente falando em nome próprio, como pensadores ou cientistas. Nós deveríamos estar falando em nome dos mortos, em nome dos que podem morrer, dos infectados, em nome dos pobres, que são os mais atingidos e que pertencem àquela outra meia-humanidade a que eu me referi na aula passada. Nós não temos esse lugar de fala. Estamos bem de saúde, estamos vivos, não estamos infectados, não somos pobres. Pertencemos a outra meia-humanidade. Ninguém nos deu procuração. Mas seria quase imoral nós fazermos desse curso e do resto da nossa vida. Porque é altamente provável que no novo normal, essas coisas que nós estamos experimentando agora venham a fazer parte da nossa vida. O cuidado conosco e com os outros. Talvez isso seja o mais importante. Então, que essas coisas que nessa segunda metade do curso, essa é a 7ª aula, estamos na metade do curso, né? Que essa segunda metade do curso, depois dessas coisas tão teóricas, a genealogia do desamparo, teve uma pequena história da filosofia aqui que nós percorremos, tudo muito bem, mas era para trazer a esse momento. A catástrofe não é um conceito. A catástrofe é um acontecimento, A maiúsculo para essa palavra. É um acontecimento. Esse acontecimento é disruptivo. Ele interrompeu as nossas vidas e o nosso mundo. O presente está suspenso. A nossa relação com o passado e futuro está suspensa. E onde bate isso que para nós aqui é uma questão de pensamento, e é bom que seja, precisa ser pensado, e precisa ser conhecida pela ciência, para que haja saída, para que se dê sentido. Mas que isso que para nós aqui é uma questão de pensamento, de reflexão, para só aqui no nosso país, 140 mil pessoas, foi a diferença entre ainda há pouco estarem vivas e já não estarem mais. Então, essa natureza sagrada do assunto que nós temos diante de nós agora, devia ficar permanentemente na nossa mente e no nosso coração. Porque nós vamos continuar refletindo. A filosofia vai continuar sendo o caminho real pelo qual nós vamos passar. Nós vamos estar fazendo referências à ciência. Nós vamos pensar na vacina como técnica. Mas trata-se aqui de vida e morte, mesmo. Dessa vez, não é uma metáfora. São números conferíveis. Esses números são pessoas. E essas pessoas morreram. Bom, o que tinha para dizer hoje está dito.